Bom, nós temos 15 minutos e, portanto, eu falarei 5 minutos de uma coisa, a Luísa e o Carlos Nuno. Nós somos os três os curadores da exposição. Eu falarei genericamente sobre o arquivo Efêmeras, falam depois propriamente sobre o conteúdo da exposição. Esta exposição que tem aqui hoje é organizada com a colaboração do ISCTE e com a colaboração de um conjunto de arquivos da Cidade dos Arquivos do Barreiro. É em grande parte trabalho do arquivo Efêmera. O arquivo Efêmera é um arquivo muito diferente do comum. É um arquivo mais semelhante nas suas experiências com arquivos que existem no mundo anglo-saxónico e menos com a parte francesa, chamemos assim. É um arquivo que é em grande parte, e é por isso que é sustentável, em grande parte devido às contribuições dos seus associados, portanto, quem se quiser associar, pode-se associar, que são cerca de 700 neste momento. Nem todos pagam a cota, já encontrei aqui alguns que não pagaram a cota, mas seja como for, nós somos sustentáveis com completa independência de todo o tipo. Fazemos acordos com as autarquias e com instituições, mas no essencial nós somos um arquivo daquilo que agora se chama, antigamente também se chamava a sociedade civil. O arquivo Efêmera é neste momento o maior arquivo privado português. E em bom rigor, não estando eu a dizer que seja o mais valioso, é em dimensão o maior arquivo da Europa. Eu acompanho estas coisas. Trata-se de 6 km distante, mantendo uma continuidade, fazendo várias coisas que deixam os arquivistas um bocado arrepiados. Ou seja, não é exclusivamente um arquivo, não é exclusivamente uma biblioteca e não é exclusivamente um museu. Nós temos as 3 componentes, como aliás vão ver na exposição, que nos permite combinar materiais de origem muito diferente. É um arquivo cujos fundos são essencialmente do século XX, mas é uma parte agora importante também do século XIX, e é um arquivo que tem, de certeza absoluta, a maior coleção de materiais sobre a história política portuguesa, principalmente depois do 25 de Abril. Amanhã inauguramos uma exposição que vos convido a verem no mercado do Forno de Tijolo, intitulada 10 dias que abalaram Portugal, que é uma maneira de nos aproximarmos da questão do 25 de Abril, portanto, cobre os dias de 25 de Abril até ao dia 4 de Maio, e tudo o que aconteceu nesses dias. Por exemplo, não tem muita coisa sobre a descolonização, porque ela é em grande parte posterior a essa data. É uma exposição que privilegia elementos originais e inéditos. Por exemplo, podem encontrar lá o diário de Champalimau, manuscrito destes dias, ou, por exemplo, fotografias do 1º de Maio no interior, em Ribadave, ou o documento original da Constituição do PPD, com a lista das pessoas a convidar para o PPD, manuscrita e com notas posteriores à medida que o documento circulava, dizendo este nunca, este já foi para o PS. Mas é um documento muito interessante sobre a que concebemos a carta, por exemplo, do Mota Amaral, propondo a adesão do Partido Regional dos Açores. Bom, vão lá e veem, porque há muito... Temos uma grande coleção, por exemplo, de imprensa sul-africana, que mostra um dos sítios onde houve maior impacto do 25 de Abril, que foi exatamente na África do Sul. Bom, podem ver uma exposição que não é enciclopédica sobre o 25 de Abril, mas que é essencialmente vários aspectos novos e que nunca foram estudados do 25 de Abril. Isto é uma contagem decrescente, não é? Portanto, bom, eu não percebo bem, mas deve estar quase. Nós temos um conjunto de espólios muito importantes. O espólio de Sá Carneiro, desde a ala liberal até praticamente ao dia da morte. O espólio de Vítor Crespo, Ministro da Educação, reitor da Universidade de Lourenço Marques, que, entre outras coisas, descobrimos há pouco tempo, gravava as reuniões às escondidas. Portanto, estão a perceber o interesse
da documentação, o espólio do Coronel Sousa e Castro, que tem documentos originais do Conselho da Revolução, todo o processo da extinção da PIDGS, o processo da sabotagem económica, bom, por aí adiante, como devem compreender, as eleições de Anos, da Pintacilgo, por exemplo. E depois o que faz com que a gente saiba coisas que e nós sabemos porque, em muitos casos, os investigadores que lá vão são preguiçosos. Ou então não têm imaginação para ir ver, por exemplo, saber como é que foi financiada a campanha da Maria Lourdes Pintacilgo. O papel, por exemplo, das freiras americanas. Há todo um vasto conjunto de coisas que estão completamente por estudar. Para além destes grandes espólios, nós temos cerca de 500 ou 600 mil panfletos, temos milhares de fotografias, milhares, é tudo praticamente em dezenas de milhares. Com exceção dos objetos, não temos dezenas de milhares, temos apenas milhares. Podem lá encontrar desde o bastão do Mário Machado, do grupo do Mário Machado chamado Nova Ordem Social, até representações, até fotografias do Camilo Peçanha em Macau. É um arquivo que em muitos aspectos muda a história de Portugal. E muda num duplo sentido, e eu com isto termino, muda no sentido de mudar mesmo a história, a grande história, chamemos assim. O arquivo de Sá Carneiro tem muita coisa que nunca foi estudada e que até está organizada, pode-se ver, e alguns outros arquivos, uns maiores, outros menores, têm muitos aspectos relevantes que permitem mudar a história portuguesa. Mas também tem outro aspecto. Nós chamamos ao nosso arquivo, a partir do poema do Brecht, que vão encontrar aí na exposição, é o arquivo dos Césares e dos cozinheiros. Que, como sabem, no poema do Brecht, ele às tantas pergunta, então César ganhou as batalhas todas e não tinha cozinheiro? Portanto, nós temos os Césares, as pessoas conhecidas, e os cozinheiros. Quem são os cozinheiros? É, por exemplo, uma rapariga cega que viveu toda a vida na assistência, que fez um diário. É, por exemplo, os ferroviários já mais qualificados, que não tinham manuais para engatar os vagões, nem para pesar as coisas, e que tinham eles próprios que fazer os manuais. É, por exemplo, um operário ferroviário comunista do Barreiro que se dedicou ao Esperanto, falava com a filha até aos 4 anos em Esperanto, exatamente porque sabia Esperanto, correspondia-se com todo o mundo. Com a China, com a União Soviética, e que inaugurou o monumento ao Zamenhof, que é o único que existe em Portugal, com uma senhora negra, uma rapariga negra, de 8, 9 anos, com uma estrela vestida de estrela verde do Esperanto. Portanto, nós não temos um único momento de aborrecimento. Porque a gente abre as caixas e não sabe o que está lá dentro. Abre as caixas e vê uma Bíblia cheia de papéis. E esses papéis a gente começa a ver. Nós tiramos os papéis todos, digitalizamos e tornamos a pôr na Bíblia. Por exemplo, oração para os nossos legionários que combatem em Espanha. Oração para os nossos pescadores do bacalhau. Oração para que os comunistas se convertam à luz de Fátima. Bom, temos um vestido de noiva de uma senhora que era anticlerical, não queria levar o vestido de noiva, mas queria um vestido de noiva. E fez uma encomenda, eu quero um vestido de noiva branco, mas de modo nenhum semelhante aos da igreja, para casar no civil. Portanto, nós temos acesso a uma pluralidade de experiências, a uma pluralidade de pessoas, que faz com que, de facto, não tenhamos um minuto de aborrecimento. E como é um arquivo gerido e trabalhado por voluntários, são todos bem-vindos primeiro para visitá-lo, num dos seus vários sítios. O Arquivo Efêmero existe desde Viana do Castelo até o Algarve, em vários, tudo com voluntários, salas que nos são emprestadas, pessoas que vão um dia por semana a um café para esperar as ofertas que as outras pessoas trazem. É uma coisa, em bom rigor, única. E com esta dimensão, e que muda, como insisto, com um bocado de imaginação, encontram-se muitos temas que nunca foram tratados. Eu dou sempre 2 ou 3 exemplos e calmo, depois aqui para os meus companheiros falarem. Por exemplo, o que era um rapaz solteiro nos anos 30 viver numa pensão. A gente conhece esses rapazes solteiros dos filmes portugueses, o Marçano, do Grandela, lá o que é. Mas o relato de que era a vida numa pensão
Isso a gente não sabe, a não ser através de uma correspondência entre dois namorados, que nós temos a carta dos dois em que ele conta como era a vida na pensão, e não é nada que a gente imagina. Não é nada que a gente imagina. E a mesma coisa em relação a muitos pormenores. Temos um espólio de um boxer, temos aqui uma coisa que aqui a Luísa queria a viva força pôr na exposição, mas que não se pode pôr por razões óbvias. Depois, quando virem a exposição, percebem que é o diário de uma prostituta, que tem um pequeno problema, é que tem o nome dos clientes e os serviços. E os custos. E, portanto, não é propriamente possível de expor. E o preço? O preço, os custos. Foi este o serviço, foi este e tal. Atenção, isto mostra-nos um mundo que nós não conhecíamos de outra maneira. Porque, evidentemente, há outras coisas no diário. Por exemplo, ela desenhava bem, desenhava dragões. Não desenhava aos clientes, desenhava dragões entre as páginas e tal. Portanto, devo dizer-vos que, insisto neste aspecto, ninguém se aborrece. Há sempre coisas novas e para estudantes e investigadores há um mundo de coisas que nunca ninguém tratou. Pode dar origem a trabalhos de mestrado, artigos científicos e outras coisas de maior vulto e que encontram num arquivo bastante informal em que se trabalha por gosto e que é o Arquivo Efêmero, e vão ver como esta exposição, que iremos depois visitar às 6 da tarde, acho eu, vão ver como é diferente do costume no tratamento das coisas. E amanhã, se tiverem a gentileza de nos visitar às 6 horas no Mercado de Forno de Tijolo, quando inauguramos a exposição dos 10 dias que avalaram o mundo, felizmente tivemos a sorte que nem toda a gente que tinha que decidir sobre a exposição sabia o que é que significava 10 dias que avalaram Portugal, mas de qualquer maneira está feita e amanhã inaugura. Muito obrigado. Esta cadeira tem rodas. Vivam, boa tarde. Agora uma pequena apresentação da exposição que provavelmente a maior parte das pessoas aqui já teve a oportunidade de ver. Quem não teve ainda essa oportunidade vai ter hoje e nas próximas semanas, portanto não perderá com certeza esta exposição depois do engodo que foi deixado pelo Pacheco Pereira. Sobre a exposição, deixem-me começar por uma pequena história que ocorreu comigo há 3 ou 4 anos. Estava numa roda de amigos e de conhecidos e, a certa altura, no meio da conversa, uma das pessoas falou na sua pequena produção de azeite. Tem uma pequena propriedade no Alentejo, mesmo à escala do Alentejo, era uma pequena propriedade mesmo fora do Alentejo, mas tinha oliveiras e tinha uma pequena produção. E o tema, apesar de não ser ainda à altura da subida de preços do azeite, que despertou agora mais atenção sobre o azeite, interessava-me por causa do azeite, que é uma coisa que eu gosto muito, e com alguma ingenuidade, apesar da idade que eu tento disfarçar debaixo desta boina, ainda mantenho alguma ingenuidade, perguntei-lhe, pegando naquelas notícias que veio nos jornais, o que é que se passava lá com as pessoas que trabalhavam na apanha da azeitona, como é que ele lidava com isso, que condições lhes dava. E a resposta dele foi apenas essa: não faço ideia, não conheço essas pessoas, nunca as vi. Eu contrato uma empresa que me presta esse serviço. E ele depois limitava-se a pagar a essa empresa e a recolher depois o produto desse trabalho, do qual ele se afastava completamente. E essa invisibilidade do trabalho, que pode ser transposta para tantas outras áreas, é qualquer coisa que começamos a sentir de uma forma crescente, pelo menos na parte do mundo em que vivemos, em que o trabalho se transforma numa espécie de caixa preta, que não sabemos exatamente o que é que lá se passa, mas sabemos que é um produto qualquer que dali resulta, um serviço que usamos, que nos é prestado, e esta exposição, mesmo sem ter essa intenção inicial, mas acaba por servir para chamar a atenção para esse trabalho invisível, já muitas vezes, ainda visível em muitas outras, mas que faz parte da condição humana desde há milhares de anos, mesmo nos dias de hoje, da automação, da prestação de serviços desta maneira, da urbanização, da terciarização, e a exposição traz-nos ali
sob este título de representações do trabalho, estando numa casa de ciências sociais, que convém despistar já algum possível equívoco. Representações aqui é no sentido de apresentações do trabalho, no sentido de uma apresentação visual de atos de trabalho e de profissões, muito mais do que concepções ou de ideias e de reflexões acerca do trabalho. Portanto, é uma apresentação de situações de trabalho, de atos de trabalho, de profissões que ali estão de uma forma extensiva. É uma das características também frequente nas exposições que resultam do trabalho do Arquivo Efêmera, o apostarmos na quantidade. Pensamos que daí, para as pessoas que depois contactam com essas exposições e com outros trabalhos que desenvolvemos para além das exposições, é possível retirar qualidade dessa quantidade. Portanto, temos ali um conjunto de peças heterogéneas, dos mais variados tipos, desde fotografias, a desenhos, a peças, a objetos, que muitas vezes são eles próprios instrumentos de trabalho, que cobrem também um período alargado, de 100 anos ou mais, de apresentações ou fantasistas, ou míticas, ou heróicas, ou penosas, daquilo que são os exercícios de trabalho que, por todo o mundo, nas mais variadas épocas, nas mais variadas áreas de intervenção e de atuação humana, nos permitem, por vezes, voltar a ter o contacto com algumas coisas que já tínhamos perdido, essas referências, para reforçar algumas outras, para nos provocar ali algumas ideias e, provavelmente, espero eu, algumas representações sobre o trabalho, agora no sentido mais das ciências sociais, que ali esperamos que resulte. Portanto, fica só o convite reforçado à visita à exposição. Teremos com certeza ao longo destas semanas oportunidades para marcar algumas visitas guiadas, onde podemos depois conversar e trocar algumas ideias ou acrescentar mais alguma conversa sobre a exposição. Hoje fica só esta apresentação, esta característica extensiva de visualização de profissões, de atos de trabalho, de situações em que o processo está presente e não apenas o produto que nos vamos habituando só a pensar quando pensamos no serviço que utilizamos ou de que usufruímos a propósito do trabalho invisibilizado, incompreendido, esquecido, alienado, só restrito àquilo que é o nosso próprio trabalho, como se tudo o resto fosse apenas uma prestação de serviços que, por alguma razão, depois nos aparece à nossa volta, já feito, sem pensarmos no processo pelo qual isso decorre. Obrigado. Boa tarde, cabe-me agora a mim falar. Esta exposição que viram já ou que vão ver surgiu no cruzamento de três partes, de três eixos, três colaborações. Uma é a colaboração ISCTE Efêmera, que já passou por várias exposições aqui no ISCTE, normalmente na sala aqui ao lado de exposições. Agora é a primeira vez que a Efêmera e o ISCTE vão para o novo edifício. Mas também, para além desta colaboração já materializada e a materializar posteriormente, surgiu um segundo eixo que foi uma iniciativa de João Freire de lançar um colóquio nos 90 anos do 18 de janeiro de 1934, subordinado ao tema Sindicalismo, Trabalho e Cidadania. E o João, João Freire, que está aqui presente, eu quando aqui estava o Pacheco Pereira a falar, eu estava assim a fazer isto aqui na sala para ver onde é que todas as pessoas estavam e já vi o João Freire ali ao fundo. O João Freire foi a pessoa que, ao lançar o colóquio, lançou também a proposta, o João, de sociólogo do trabalho, lançou a proposta de haver uma exposição para acompanhar e na altura do colóquio. E esta exposição começa hoje, no Fórum de Políticas Públicas, e acaba quando se realizar o colóquio
sindicalismo, trabalho e cidadania. E a terceira vontade que se cruza nesta exposição é a vontade do ISCTE de comemorar os 50 anos do 25 de Abril, visível num símbolo como o dos escravos, que está aqui por todo o lado, mas que também se pode materializar numa homenagem que eu pessoalmente faço e que estou certa que outros me acompanham, aos professores do ISCTE vivos, que já cá estavam no 25 de Abril, e estão aqui dois. A professora Míriam Alperne Pereira, que está ali e que é a professora catedrática emérita do Departamento de História, e o professor Jorge Correia Jesuíno, que está ali ao fundo, do Departamento de Psicologia Social. Se a professora Míriam Alperne Pereira era já e é historiadora, o professor Correia Jesuíno era já e é psicólogo social e fez ainda uma passagem na conjuntura revolucionária portuguesa pelos governos, nomeadamente representando o MFA da Marinha. E, portanto, o terceiro eixo é no cruzamento destas três coisas: colaboração ISCTE efêmera, iniciativa de João Freire e comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, que surge esta exposição. Para além deste colóquio, eu tive cá de manhã e acho que correu muito bem, e espero que à tarde também, vai haver mais coisas. A biblioteca vai fazer uma mostra da produção científica do ISCTE sobre trabalho. Portanto, no átrio da biblioteca estão vitrines onde estão livros e artigos, os que são possíveis na sua materialidade, os online não são, mas os que têm versão impressa estão ali expostos na biblioteca. De facto, a realização desta exposição foi um trabalho colaborativo, interessante. Vão ver que a exposição tem basicamente 5 núcleos, pode-se entrar por um lado, que é logo aqui à saída, no edifício 4, a parte que está mais virada para o ISCTE, ou pode-se entrar pela Avenida das Forças Armadas. Ou seja, com estas duplas entradas, é o ISCTE aberto à sociedade civil, como disse, que se representa uma porta para dentro e uma porta para fora. Se começássemos pela porta para dentro, primeiro temos o mundo fluvial e marítimo. Depois vamos passar por um corredor onde tem o trabalho representado em vários cartazes de diferentes organizações políticas ou outras. Entretanto, entramos no núcleo da indústria das minas e da construção civil, descemos e na mesma promada temos o comércio e serviços, novos e velhos serviços. Falou e alguns que perduram no tempo, deu há bocadinho um exemplo, mas também há outros exemplos, os dos sapateiros, têm faixas estandartes de associações de classe, como faixas usadas em recentes protestos contra a Troika. E, finalmente, descendo pela mesma promada do edifício, temos o mundo rural, e o mundo rural debruça-se sobre a Avenida das Forças Armadas, onde há 50 anos ainda havia também hortas e um rebanho. Portanto, não foi por acaso, talvez. A folha de sala tem uma série de coisas, tem alguns dos objetos, tem o texto do Pacheco Pereira, os textos do Pedro Estevão sobre problemas do trabalho, haverá gráficos a passar e, portanto, neste trabalho colaborativo há muitos agradecimentos a fazer. Há agradecimentos às pessoas que eu vou chamar em geral do universo ISCTE. Ao IPPS, não é? Que organiza este Fórum de Políticas Públicas, nomeadamente ao Filipe Nunes e à Isabel Flores. Ao Colabor, também que eu vou considerar o universo ISCTE em sentido lato, especialmente ao Pedro Estevão. Ao Gabinete de Comunicação do ISCTE, à Teresa Simões. Na Biblioteca do ISCTE, Vera Batalha, Biblioteca e Inês Alves, Arquivos. Nos espaços do ISCTE, a Carla Firmino. E, digamos, neste universo do ISCTE, a mim, que sou de História, desculpem-me, mas é a minha pertença, eu sou de História, há uma coisa que me deu um gosto especial ter nesta exposição. O José Pacheco Pereira referiu o poema do Brecht,
pois o poema do Brecht está, mas ao lado do poema do Brecht está os cadernos de História Económica e Social, que eram os textos de apoio que no início os alunos utilizavam e que começavam precisamente por esse poema de Brecht, quem construiu Tebas, a das 7 cidades. E, portanto, pode-se ver o Isqueté na sua gênese, o Isqueté na sua origem, e aqui estão várias pessoas que estudaram no Isqueté e que passaram por aqueles cadernos de textos de apoio. E o Isqueté, para fazer uma exposição destas, teve de ter pessoas a trabalhar, nomeadamente a Margarida Reis e Silva, que aqui está ali na sala, teve um arquiteto, o João Alves de Cunha, e uma equipa, a DDLX, com o José Teófilo Duarte na comunicação, a quem agradecemos. À Efêmera, agradeço, eu, que sou do Isqueté, posso agradecer à Efêmera também, agradeço aos outros do Isqueté, e agora agradeço à Efêmera, ao José Pacheco Pereira, ao Carlos Nuno, aos arquivos associados que vieram semanalmente às reuniões, nomeadamente ao Nuno Teixeira e à Isabel Ramalho, aos arquivos dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, a saber, a Sara Chardeco, e ao Museu Industrial do Arco Ribeirinho Sul, também presente nessas reuniões semanais de trabalho, com a Ana Paula Gonçalves. E há ainda duas pessoas que não foram semanalmente às reuniões, mas que foram acompanhando e dando os seus pareceres sobre aquilo que lhes foi pedido. Mais uma vez, João Freire, a quem agradeço, e Maria de Lourdes Rodrigues, que além de ser a reitora do Isqueté, é reitora do Isqueté por eleição, mas para além de ter sido eleita reitora do Isqueté, antes de o ser, já era professora da área de Sociologia do Trabalho. Portanto, também, obrigado, Lourdes Rodrigues.